Dr. Marinho Pinto, estamos a falar para o ID Europa, é um projeto do Conselho Nacional de Juventude e do Parlamento Europeu para levar mais informação aos jovens nestas eleições europeias do próximo domingo. Vamos começar com reações rápidas de sim ou não, se concorda ou se não. Reforça o orçamento do programa Erasmus? Sim, se houver consensos europeus, porque é assim, o reforço do orçamento é pegar em dinheiro que os cidadãos da Europa pagam nos seus impostos. Portanto, se corresponder a prioridades hierarquizadas pelos representantes dos cidadãos, que é o Parlamento, muito bem. Se for para propaganda, se for para determinadas coisas que nos têm feito, vamos com cautela. Reforçar o orçamento da União Europeia, para quê? É preciso perguntar, para quê? Já agora, da União Europeia, seria de acordo com o reforço também ou não? Sim. Com contribuições próprias ou com mais contribuições nacionais? Vamos evoluir para isso. Estamos já a fazer o debate para a criação de impostos sobre transações financeiras, sobre lucros de empresas na internet. Há empresas americanas que faturam na Europa dezenas de milhares de milhões de euros e pagam menos impostos que uma pequena e média empresa europeia. Portanto, é preciso impostos europeus sobre os grandes lucros. Não é preciso, e sou contra, impostos europeus sobre os rendimentos do trabalho. Os trabalhadores já estão asfixiados com impostos. Seria de acordo com um limiar mínimo para a tributação na União? Não, isso vai depender. Agora, depende do grau de desenvolvimento de cada setor da União Europeia, de cada país. Sou de acordo que ninguém deixe de pagar impostos. Eu até, na minha opinião, acho que até as pessoas que têm o rendimento mínimo de inserção deveriam também pagar, nem que fosse €1 de imposto. Porque isso dá-lhe a noção da sua condição de cidadão, da sua condição de contribuinte para o bolo geral do qual todos vamos beneficiar em graus diferentes. O que dá €1 vai beneficiar muito mais. O que dá 100.000 euros vai beneficiar muito menos desse bolo. Mas é assim que se faz a justiça social. Já percebi que é de acordo a impostos a grandes plataformas digitais. Sim, o imposto digital é necessário. Essas plataformas levam milhares de milhões de euros de lucros. Ouça, e depois lhe pagam um imposto ridículo. Se veja o que a Apple paga na Irlanda, sim, absolutamente ridículo isto, é fazer pouco dos cidadãos europeus. Quanto à retirada de subsídios à exploração de combustíveis fósseis, concordaria ou não? Ouça, sim ou não, é preciso ver o grau de desenvolvimento, a capacidade de resposta que cada Estado-membro pode dar a isso. Se disser assim genericamente, não, porque há Estados que sucumbiriam, porque infelizmente ainda têm a sua economia assente na energia. Agora, é preciso medidas concretas. Nós próprios andamos nós próprios aos papéis há pouco exatamente, tempo, eu sei disso. Portanto, o que é preciso é medidas políticas concretas que desincentivem cada vez mais rapidamente o recurso às energias fósseis. Isso é que é importante. E, sobretudo, a criação de modelos alternativos de energia, eólica, solar, hídrica até. Portanto, há possibilidades de respondermos a isso. Não podemos fazer a ruptura sem ter alternativa. Forças militares da União Europeia, sim ou não? Sim, são absolutamente essenciais, meu caro. Só para lhe dar uma ideia, a União Europeia tem 28 forças armadas, de 28 Estados. Gastam no seu conjunto quase 10 vezes mais do que gasta a Rússia com as suas forças armadas. E, no entanto, não temos defesa em relação à Rússia. As forças armadas da Rússia são muito mais poderosas. É preciso gastar menos e ter melhores forças armadas. E depois é assim, forças armadas comandadas por europeus, não como acontece na NATO, comandadas por americanos, que já deram sinais de que no futuro não vão ser aquilo que foram no passado em relação à Europa. Mas mais importante que isso, forças armadas subordinadas a um poder político democrático, eleito pelos povos da Europa. E nós não temos essas forças armadas. E era necessário ter. Porque se tivéssemos essas forças armadas, talvez a Europa não se tivesse envolvido em aventuras militares à sua volta, como a Síria, o Iraque e a Líbia, que geraram milhões de refugiados. Certo? É preciso... Muitas vezes a gente tem uma reação quase antimilitarista quando se fala em forças armadas. É preciso ter forças armadas. As forças armadas garantem a nossa defesa. Portugal existe como Estado graças às forças armadas que teve. E ao seu povo e a tudo. Mas sobretudo ao exército que teve ao longo dos séculos. E isto é muito importante, reafirmar esta ideia e deixar-nos desses espasmos antimilitaristas muito próprios de uma certa esquerda que por aí anda também em campanha eleitoral. Uma coisa que é muito próxima de si, seria de acordo ou não com o subsídio de desemprego europeu? Sim.
Sim, claro. Ouça, o subsídio é uma tríade: subsídio de desemprego europeu, mínimo, pensão mínima europeia e salário mínimo europeu. É assim, a Europa atingiu patamares de bem-estar social e coletivo nunca antes atingidos. Aqui se gasta com 6,5% da população, que é a população europeia, 6,5% da população mundial, que representa a população, gasta-se mais de 50% das despesas sociais. Temos salários mínimos de 2.000 euros e superior, mas temos salários mínimos de 200 e tal euros ou 300 euros. Certo. Portanto, é preciso levar esses. Nem que haja um esforço da própria União no sentido de modernizar as economias, de incentivar as economias. É preciso que os cidadãos da Bulgária, da Roménia, de antigos países, recebam mais. Porque elevando os mínimos, nós estamos a dar os passos decisivos na correção. Não é baixando quem ganha muito, é subindo quem ganha pouco. Não é acabar com os ricos, como querem aí o Bloco de Esquerda ou o PCP, é acabar com a pobreza, é erradicar a pobreza da União. Isso começa-se por baixo. E depois é isto, você se puser essas pessoas a gastar mais dinheiro, se lhe aumentar os rendimentos, elas gastam no mercado, compram mais, não o aforram, vão gastá-lo em produtos, em mercadorias, no mercado. E, portanto, vão elas próprias incentivar a produção e vão, portanto, contribuir para o desenvolvimento económico. Isto é uma espiral. Vou fazer duas perguntas sobre a legislatura, sobre os últimos anos. Qual é que acha que foi o ponto alto da legislatura para si e como é que hoje fica a sua relação com o grupo político dos liberais, com a ALDE? Eu pertenço ao grupo liberal, mas não sou liberal, no sentido, o ALDE é composto por dois grandes partidos. Aliás, o próprio nome indica, a Aliança dos Liberais e dos Democratas pela Europa. Eu sou membro de um partido europeu chamado Partido Democrata Europeu, do qual, aliás, sou vice-presidente. O presidente é o francês, o antigo ministro da Justiça, francês e autarca, presidente da Câmara de Pau, em França, François Bayrou. Eu sou vice-presidente desse partido. Portanto, integro-me numa linha democrática. A minha relação é ótima, raramente estamos de acordo, mas é isso que faz. É isso que faz a força, a dinâmica do próprio grupo. Se estarmos todos a dizer amém, estamos todos a fazer uma discussão na base da repetição de slogan, soundbites, frases feitas, como fazem certos grupos. Não, nós ali discutimos. E eu, como lhes digo a eles, é o que costumo dizer aqui, eu sou muito liberal, sou o maior liberal do mundo em política, nas questões políticas. E sou o maior democrata do mundo nas questões económicas. Em política sou liberal, em economia sou democrata. E, portanto, aquilo é uma aliança de liberais e democratas, portanto, eu pertenço de alma e coração àquele grupo. Temos relações. Eu talvez seja o deputado do Parlamento Europeu que mais que tenha votado de forma mais indisciplinada em relação ao grupo no seu conjunto. Mas o grupo aceita isso. Qualidade. O grupo aceita isso. Aliás, eu prefiro muito a frase do Fernando Pessoa, que Portugal hoje que faz falta, era o que fazia falta há 50, há 70, há 80 anos atrás, é um indisciplinador. Alguém que indiscipline este povo. Este povo é demasiado disciplinado, demasiado obediente, demasiado conformado. É preciso atacar o conformismo nacional, que é a causa da estagnação, que é a causa do marasmo, que é a causa do nosso atraso. Atacar, é preciso remexer as coisas, contestar as coisas, interrogar o sentido das coisas, o ensino universitário, para que é que existe? A juventude deve interrogar porque é que lhes estão a dar este ensino. O ensino está ao serviço de quê? Ao serviço de quem? Devem interrogar, fazer estas... Portanto, é preciso indisciplinar o povo deste país, que é demasiado conformista, talvez pela religião, talvez pela sua idiosincrasia judaico-cristã, é demasiado disciplinado. É preciso indiscipliná-lo. E eu sou um indisciplinado, aliás, sempre fui, em tudo, sou um indisciplinado, mas com regras muito claras e muito rigorosas sobre o sentido e a finalidade com que atuo. No ALDE sou, como disse, o que vota mais de forma permanentemente diferente da orientação do grupo, mas é assim que o grupo, se me querem, estou. Se não quiserem, se quiserem, nunca estaria nos partidos que aniquilam a individualidade das pessoas. Nunca aceitaria pertencer a um partido, quase me apetecia dizer como o Groucho Marx, que me aceitasse como militante, que tentasse disciplinar a minha forma de ver as coisas. O ponto alto da minha legislatura, bom, é difícil, mas penso que a diretiva sobre direitos de autor, para mim foi muito estimulante, porque
pude expressar, em primeiro lugar, pude denunciar e combater a campanha, talvez a maior campanha de manipulação da opinião pública e de intoxicação da opinião pública, promovida pelas grandes multinacionais americanas, contra uma medida que visa justamente fazê-los repartir um pouco dos seus lucros com aqueles que produzem os conteúdos que eles oferecem gratuitamente. Repito, é mentira, é completamente falso, é uma ofensa dizerem, como diz o PCP e o Bloco de Esquerda, que vem aí a censura, que está aí a censura. Eles sabem que é mentira, mas estão a mentir descaradamente, porque não há ali censura nenhuma. Na versão inicial da proposta de diretiva, falava-se na possibilidade de haver filtros que se... Eu e outro deputado ao Parlamento Europeu de França, Jean-Marie Cavada, fizemos a alteração que eliminou essa possibilidade. Não há qualquer hipótese de censura diferente da que havia antes desta diretiva. Como sabe, pode-se fazer, o YouTube já faz e outras plataformas fazem. Agora, decorrente da diretiva, não há. E isto é o que o PCP e o Bloco de Esquerda andam a fazer, é mentir descaradamente por oportunismo político aos eleitores portugueses. Falámos há pouco de um ponto muito importante da sua campanha, que são estas medidas de salário mínimo, de pensão mínima. Encontra bloqueios nas competências do Parlamento, nas competências do eurodeputado, no funcionamento do triângulo de decisão? Olha, meu caro, eu estou no Parlamento Europeu, sou um deputado eleito por 200 e tal mil, mais de 230 mil eleitores em Portugal. Eu há 3 meses que não tenho um tempo de palavra no Parlamento Europeu, e quando tenho é 1 minuto. Não tenho, são 751 deputados, o PCP tem 4 ou 5 vezes mais tempo, porque tem 3 deputados, do que tenho eu, percebe? E, portanto, isto é terrível, portanto, dá a ideia da fragilidade de um deputado. O que eu disse é que ia fazer o trabalho de formiguinha, e tenho feito esse trabalho de formiguinha e tenho minado algumas certezas, algumas estabilidades construídas ao longo de décadas lá no Parlamento. Agora, os grupos políticos podem ter alguma capacidade de intervenção, mas estão limitados pela limitação global das competências do Parlamento. Quais são essas limitações? O Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa. Nenhum deputado pode apresentar uma proposta de lei. Isto é a negação do Parlamento. Um Parlamento que não tem competências legislativas não é um Parlamento. Quem faz a agenda legislativa do Parlamento Europeu é a Comissão, ou seja, é o Governo da União. Era como aqui a Assembleia da República só pudesse discutir as propostas que o Governo apresenta. E isto é tremendo. E depois, mesmo as propostas que vêm da Comissão, o Parlamento pode aprová-las, pode alterá-las ou pode rejeitá-las. Se as alterar, as alterações têm que ser aprovadas pelo Conselho. Ou seja, o Parlamento Europeu está limitado a montante pela Comissão, que na verdade faz a agenda legislativa do Parlamento. E está limitado a jusante pelo próprio Conselho. Neste quadro, são muito reduzidas as competências do Parlamento. E andar a dizer aqui, a prometer, como vejo aí os 5 partidos, os chamados 5 partidos da vida airada, como se dizia no meu tempo, andarem aí a prometer que vão fazer, que vão e não sei o quê, estão a mentir descaradamente, estão a enganar os eleitores. E é este combate que é preciso fazer, esta pedagogia cívica e democrática, que é dizer que eles estão deliberadamente a enganar. Os principais a enganar os eleitores é o Bloco de Esquerda e o PCP, porque estão a prometer, a semear ilusões ao mesmo tempo, de coisas que sabem que são impossíveis. Mas andam aí a criar a ideia que chegando lá fazem. Não fazem nada. Eles estão, aliás, o Bloco de Esquerda e o PCP votam sistematicamente com a extrema-direita no Parlamento Europeu. Em vez de isolar a extrema-direita, que são a ameaça mais séria que hoje existe na Europa à democracia, e à luta contra... Não, estão a apoiar a extrema-direita, que é racista, xenófoba, antidemocrática, e votam com eles. Bolas, por razões diferentes. Está bem, mas não se espanta que convirjam no mesmo objetivo no Parlamento Europeu. Isto e poucos fazem isso. Ando eu a dizer isto, porque os outros, o PS e o PSD, andam a discutir em si a guerra das rosas, dele crime em Jerónimo. Andam a discutir os cortes, em vez de discutir a aplicação dos fundos em Portugal, não, estão a discutir os cortes, como se a União Europeia não fossem os Estados-membros, como se o dinheiro da União Europeia não viesse dos Estados-membros. E isto é... A questão que lhe faço, com 2 temas que têm mobilizado muito a malta mais nova da minha geração. As alterações climáticas, o segundo,
as alterações do digital e do poder digital que tanto muda, do emprego aos direitos digitais, também já estava a falar um bocadinho há pouco. O que é que há a fazer aqui nestes dois temas na próxima legislatura? O que eu acho é, a primeira coisa a fazer na questão do emprego digital é olhar para as mudanças, compreendê-las. E depois não querer um quadro legal, normativo, num mundo completamente novo, correspondendo ao mundo velho. Eu vou lhe dizer uma coisa que esclarece muito. Eu vou fazer 70 anos no próximo ano. Trabalho há 50 anos. Há 50 anos que comecei a trabalhar. Tive emprego durante 6 anos, mas tive sempre trabalho. E o que hoje se discute no meu grupo lá, no Grupo Liberal, entre duas tendências, é se queremos um emprego para toda a vida ou se queremos uma vida com bons empregos, muitos e bons empregos. Okay. Esta é a questão aqui. No digital é preciso primeiro que o direito acompanhe as transformações que tem havido. O direito, as respostas jurídicas, as respostas normativas são geralmente atrasadas em relação aos avanços da tecnologia. E, portanto, é preciso dar um enquadramento jurídico. E depois, sim senhora, estabelecer um quadro normativo novo que garanta direitos, que não deixe o mais frágil completamente dependente ou entregue nas mãos do mais forte, porque isso é a lei da selva. Isso é a questão essencial. E, portanto, o Estado tem que intervir na economia, nas relações laborais, no sentido de impedir que o mais forte aniquile o mais fraco, que o mais inteligente aniquile o menos inteligente, o mais apto destrua o menos apto. Essa é a função do Estado, moderar os excessos do próprio mercado. O mercado não é uma coisa harmónica permanentemente, não vive em harmonia permanentemente. Moderar os excessos do mercado e suprir algumas das suas deficiências. Esta é a função do mercado, do Estado em relação ao mercado. Quanto ao clima. Bom, meu caro... Também há esse problema na Europa dos países que podem fazer mais e dos países que podem fazer menos. Por exemplo, o leste europeu queixa-se várias vezes de não conseguir fazer a transição energética com tanta capacidade, o aquecimento em muitos países hoje da Europa Central ainda é feito com carvão. Exatamente. Que é o mais poluente que existe. Depois é o petróleo, é o gás natural, enfim, é preciso haver medidas sérias e rupturas, se necessário rupturas duras, que sejam inovadoras, que sejam criadoras. Não é possível continuar a queimar energias fósseis como estamos a fazer agora. O planeta demorou milhares de milhões de anos a sepultar no seu interior a atmosfera primitiva, que era uma atmosfera absolutamente contrária à vida. Dióxido de carbono, das erupções vulcânicas, etc. Nós, em 200 anos, ou em 300 anos, já tiramos das entranhas da Terra energia em 200 anos que a Terra tinha demorado mais de 1.000 milhões de anos a sepultá-la. A este ritmo, voltamos a uma atmosfera que destrói todas as formas de vida no planeta. E, portanto, é agora. E, para isso, é preciso deixarmos de retóricas, e atuar onde devemos atuar. Proibir, obrigar a reduzir os consumos de energia fóssil em todos os setores onde isso seja possível de imediato. E nos outros, criar condições para que seja possível também o mais rapidamente possível. Temos de parar a utilização desta energia. E devemos fazê-lo em 2 décadas ou 3 no máximo, porque senão, possivelmente, passamos a linha da irreversibilidade, ou seja, a linha depois da qual já não há retorno. Há uma luta que todos temos, para terminarmos, que é contra a abstenção. Numa mensagem final, que mensagem enviava às pessoas, aos jovens particularmente, para votarem no domingo e para votarem em si, particularmente? O que eu digo aos jovens que têm o melhor partido português para votar, que é o PDR, o Partido Democrático Republicano. O segundo na lista de voto, logo a seguir ao MRPP. Não confundir PDR com PNR, que isto é misturar a água com o azeite. Não, senhor, não se mistura. E, portanto, votar PDR. Mas se acharem que têm um partido melhor, votem nele. O que eu peço é que não deixem de votar este domingo, porque nunca a Europa e o projeto de integração europeia esteve tão ameaçado como está hoje. Pelas forças da extrema-direita antidemocrática, xenófoba, racista, que tem
estranhamente, tido apoio no Parlamento Europeu das forças comunistas e de extrema-esquerda, como o Bloco de Esquerda e outros partidos que têm. É preciso que essas forças políticas ditas de esquerda deixem de votar com a extrema-direita. É preciso isolar a extrema-direita. É preciso ir votar no domingo. Para terminar, resumindo, PDR é o melhor partido português onde podem votar, partido europeísta, moderno, descomprometido, que não tem negócios, não depende de clientelas, está livre para as soluções de futuro que aí vem, mas se acharem que há outro partido melhor, votem nele. Não deixem de votar. Agradeço-lhe a conversa, desejo um excelente final de campanha e vamos Obrigado. ver por aí pela Europa. Muita saúde. Vamos nos ver aí Obrigado. pela Europa.